para os seus campos apacentar porcos. Desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. O versículo 21 diz assim: e o filho disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestido, ponde-lhe um anel na sua mão e alpacas nos seus pés. Trazei o bezerro cevado e matai com mancos e alegrando-vos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Somente, vamos dizer o versículo 32. Ele diz para o filho mais velho: mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e achamos-nos, ou foi achado. Amém? Pode aceitar. Aplauda esse Deus lindo, esse Deus maravilhoso. Glória a Deus, agradecido em nome do Senhor. Estamos diante, como eu disse, de três lindas parábolas, a qual o Senhor Jesus, ele costumava ministrar a palavra constantemente, porque foi para isso que ele veio permear a terra, com dupla identidade, 100% homem e 100% Deus. Como homem, ele teve mãe e não teve pai. Como Deus, ele tem um Deus Pai Todo-Poderoso e não teve mãe. Como homem, ele sentiu cansaço, muito cansaço. Mas como Deus, ele disse: vinde a mim, todos vós cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Como homem, ele sentiu sede e pediu a alguém que desse de beber, a mulher samaritana. Mas como Deus, ele disse: se você soubesse que está te pedindo, é você que quer me pedir, e eu te daria da água da vida, que jorraria para a vida eterna. E ele está aqui nessa noite como Deus Todo-Poderoso, aquele que mostrou para aqueles homens, porque o capítulo 15, o versículo 1 diz assim: chegavam-se a ele os publicanos e os pecadores para ouvir. Só que o versículo 2 diz assim: e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Os doutores, os fariseus, eles não aceitavam que o Senhor Jesus assentasse com os pecadores, porque Jesus é diferente dos demais homens que estavam permeando a terra. Se Jesus estivesse nos dias que estamos vivendo, ele estava nas ruas, ele estava nos becos, ele estaria nos lavados pregando a palavra de Deus. Foi para isso que ele veio, como foi falado aqui. Muitas das vezes nós temos até um pouco de nojo de abraçar um mendigo, uma pessoa vivendo em situação de rua, um mandagueiro, até mesmo conversar com uma vendedora de amor. Nós ficamos com vergonha, ou até pensamos que as pessoas vão pensar de nós. Mas o Senhor Jesus, ele não se intimidava. Ele falou com uma mulher, com Maria Madalena, que foi pega no mar de Jordão. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Cadê os teus acusadores? Não estão aqui, Senhor. Todos foram. E o Senhor, nem eu. Se eles não te condenaram, nem tampouco eu te condeno. Vai, não peques mais. O Senhor, ele não importa com o seu passado. O passado daqueles pecadores, que o Senhor Jesus assentava com eles, que o Senhor não importava. O teu passado para o Senhor não tem importância alguma. O que importa é o presente. O que importa é que você está vivendo hoje. Não
importa quem você foi. Não importa o que as pessoas dizem de você. Ele não vai permanecer na presença do Senhor. Ele aceitou o Senhor Jesus, está vivendo, está sendo um fogo de palha. As pessoas costumam falar assim. Ele vai ficar 1 mês, 2 meses, e daí a pouco ele vai distanciar os caminhos do Senhor. Mas quem te chamou é fiel. Quem te fez a promessa é fiel para cumprir. O Senhor Jesus contou essas 3 parábolas para mostrar para aqueles escribas e para os fariseus que ele veio para os pecadores. Que por mais que o filho erra, por mais que o filho tenta transgredir os mandamentos do seu pai, mas se ele se arrependesse, se ele caísse como esse jovem fez, e caindo em si, se houver perdão, o Senhor está apto para perdoar. Tem partir de você, tem partir de mim. E o Senhor começa a contar para eles, olha, ele fala acerca de um homem que tinha 100 ovelhas. Ele fala acerca de um pastor que tinha 100 ovelhas. E de repente uma ovelha ela se dispersa, ela se perde em meio àquelas 100. Ele poderia ficar contente com aquelas 99 ovelhas, mas o bom pastor ele dá a vida pelas ovelhas. Aquele pastor ele foi de encontro àquela ovelha perdida, e após ele encontrar, ele faz uma festa, porque ele encontrou ela sã e salva e conseguiu resgatar ela. Ele fala também de uma mulher que tinha 10 dracmas, e aquela mulher perde aquela dracma em sua casa. A ovelha se perdeu lá fora. Tem pessoas que se perdem lá fora. Tem pessoas, irmãos, que não têm habilidade para viver lá fora. Talvez ele nunca viveu lá fora, trabalhando, levando a sua vida secular, trabalhando talvez numa padaria, num bar, numa lanchonete, numa loja, não importa o que seja. As más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias, você começa a sentar nas rodas dos escarnecedores, e você começa a ouvir aquelas conversinhas, que a princípio parecem ser lindo aos seus ouvidos, as diversões daqueles teus amigos, entre aspas, e de repente você vai distanciando os caminhos do Senhor, de repente você vai perdendo o temor, você vai perdendo o amor, vai perdendo aquilo que você aprendeu, aquilo que você dedicou tanto os seus princípios, você vai abrindo mão dos seus princípios. De repente você está distanciado, você se perde lá fora, na sua vida secular, no teu emprego. As más companhias conseguem tirar você da presença do Senhor. Quando você vai ver, você está perdido, não tem mais força para servir o Senhor. E ele conta também que uma mulher tinha 10 dracmas. Sabemos que esses 10 dracmas faziam parte de uma faixa que todas as mulheres, judia e hebreia, ela recebia essa faixa com 10 dracmas, com 10 moedas penduradas nessa faixa. Seria um dote que ela recebia do seu noivo. E ela tinha que andar com aquela faixa estampada na sua testa, para mostrar para as pessoas que ela tinha compromisso com o seu noivo, que ela tinha um pretendente. Mas de repente, eu não sei o que aconteceu, se foi traça, se foi ferrugem, se foi um descuido, de repente a dracma se desprende daquela faixa e se perdeu. E o Senhor contando, sabemos que um dracma, naqueles dias que o Senhor Jesus estava contando, nos dias de Jesus, era como se fosse um dia de um ajudante, um dia de um ajudante, de um servidor braçal, um dia de trabalho de alguém que trabalhava em serviço braçal. Poderia não ter valor algum para as demais pessoas, ou até mesmo para aqueles escribas e para os fariseus, mas para aquela mulher tinha uma importância muito grande. E ele começa a contar, ele diz que aquela mulher começa a procurar com diligência, com uma investigação. Ela começa a varrer toda a sua casa, ela começa a investigar
irmãos, e quando ela encontra aquela dracma, ela convoca suas amigas e vizinhas, e ela fez uma grande festa. Mas talvez a festa que ela fez, ela gastou mais do que aquele dracma. Seria loucura para as demais pessoas, mas para aquela mulher era algo muito importante que ela recebeu do seu esposo. Seria embaraçador aquela mulher apresentar em uma festa sem aquela dracma, aquela faixa faltando uma dracma. Seria um desmazelo, um descuido da sua parte. É como uma mulher casada dá sem uma aliança. A aliança é um marco que ela tem um pretendente, que ela tem um compromisso, e aquela faixa representava da mesma forma. E o Senhor disse que ela fez uma festa após encontrar. E no final o Senhor disse: assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus, quando o pecador se arrepende. Tudo que o Senhor estava falando gerava em torno de um pecador que se arrepende. Era por isso que ele estava em meio dos pecadores. Era por isso que ele tinha prazer em sentar em meio daqueles que tinham se arrependido. Talvez aquela mulher que outrora foi vendedora de amor, tido como prostituta, Maria Madalena, estava ali com os olhos em lágrimas, chorando após ouvir estas ilustrações, estas parábolas. Parábola é uma metáfora, comparar algo material com algo espiritual. Os seus olhos estavam desmanchando em lágrimas. Ela estava muito aquebrantada. E a pessoa que está na carne não entende, irmãos. Alguém só pode ser grato quando recebe algo de alguém. Se você não viveu uma experiência extraordinária com o Senhor Jesus, você vai servir Ele por servir. Mas se você viver uma experiência extraordinária, se o Senhor te curar de um câncer, se o Senhor te curar de uma AIDS, se o Senhor te arrancar das garras de Satanás, te libertar do vício das drogas, do vício da bebida, não importa o que seja, se você viver essa experiência, você nunca irá desprezar. Quando você ouvir uma palavra acerca do Senhor Jesus, você irá se desmanchar em lágrimas, como aqueles dois homens que caminhavam junto, os dois discípulos no caminho de Emaús, e eles falavam acerca do Senhor Jesus, eles falavam dos acontecimentos que tinham acontecido com o Senhor. Mas de repente, alguém se aproxima e diz: que palavras são essas que caminhando troca entre si? De quem vocês estão falando? Ele disse: porventura tu é um andarilho, um mendigo, não sabe quem foi este? Ele curou, ele salvou, ele pregou o Evangelho, mas eles fizeram uma injustiça com ele, prenderam e depois bateram nele, e como se não bastasse, crucificaram ele como um malfeitor. Ele foi crucificado no lugar de Barrabás, aquele ladrão terrível. E de repente, após chegar aonde eles iriam, o Senhor despede dele e disse: olha, eu vou mais adiante. Ele disse: fica conosco, porque já se faz tarde. Fica conosco. Não sabia que era o próprio Jesus. E após ele oferecer uma refeição, após a ceia, como vamos cear aqui nessa noite, ele pediu: olha, o Senhor pode apresentar? Vamos dar honra ao Senhor. Não sabia que era Jesus. Mas de repente, irmãos, parece que vejo as palavras do Senhor Jesus abrem nosso coração. Ouvir acerca do Senhor Jesus, nosso coração queima como fogo. E de repente os olhos deles se abriram. E o Senhor Jesus desapareceu. E ele disse: olha, não ardia o teu coração quando caminhávamos, nos falavam acerca dos acontecimentos. Um diz para o outro: meu coração ardia muito, e o teu demais. Que era ele que estava conosco, ele esteve conosco o tempo todo, e os nossos olhos estavam como que fechados, não entendemos, não compreendemos que era o próprio Senhor Jesus que estava conosco. Aleluia, coisa boa demais, irmãos. É você falar do
do Senhor. Eu não sei se você já teve essa experiência, quando chega um amigo, uma amiga que tem prazer em falar das coisas do Senhor, e você começa a falar das coisas do Senhor, você começa a falar como foi o culto, como foi a festividade, como foi a ceia, e de repente o teu coração começa a arder, assim, pastor, o teu coração começa a arder. Mal sabe você que o Senhor está junto de ti, o Senhor está junto de você, ouvindo tudo. Fala mais, pode falar que eu estou presente, pode falar que eu estou contigo. Aleluia. Ele se faz presente aqui nessa noite. Quando já sentiram a presença dele, eu posso ouvir o glória a Deus aqui nessa noite. Posso ouvir o aleluia. Ele se faz presente aqui, o teu coração arde, porque o meu arde muito ao falar das coisas que ele fez, do que ele operou. E aqueles escribas e os fariseus não entendiam o porquê que esses pecadores tinham prazer em estar com o Senhor, e o porquê o Senhor tinha prazer em estar junto deles. Aí ele conta a terceira parábola. Agora essa vai para fechar a boca de vocês, para vocês compreenderem o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é misericordioso. Ele disse: um certo momento tinha 2 filhos, e o mais jovem dele chega para o seu pai e disse: pai, me dê a parte da fazenda que me pertence. E aquele pai deu-lhe o que lhe pertencia. Dias depois ele parte para uma terra longínqua. Sabemos, irmãos, que segundo o costume judeu, o filho mais moço, ele não teria jamais direito de pedir herança com seu pai vivo. Seria um desrespeito, seria uma falta de amor, de consideração para com seu pai, seria desejar a morte do seu pai. Mas o Senhor conta que mesmo aqueles homens, querendo entender e compreender aonde o Senhor Jesus iria chegar, Jesus disse que o pai lhe deu o que ele pediu. Sabemos que, segundo os costumes judeus, o filho mais velho tinha direito de dois terços da herança, ou seja, tinha direito de 70%, e o mais novo teria direito de 30%. Embora o mais novo poderia até revoltar com ele, não aceitar o seu pai e dar a sua parte, mas a Bíblia vai nos dizer que o pai lhe deu a sua parte. Ele desrespeitou o seu irmão primogênito mais velho. Não sabemos se foi verídico, mas o Senhor, ele conta essa parábola para mostrar para aqueles escribas e fariseus o tamanho do amor do Senhor. E ele disse que após aquele jovem desrespeitar, pedir, o pai lhe deu. O Senhor Jesus quer mostrar o amor do Senhor. E de repente ele sai daquela terra, ele vai para uma terra longínqua, para uma terra distante. Longínqua é uma terra dos gentios, é uma terra longe da sua origem, coisa que o judeu nunca irá fazer, e se misturar em meio dos gentios. Mas ele fez tudo que a sua doutrina e o teu ensinamento, tudo o contrário do que ele aprendeu para com seu pai. Mas o que me chama a atenção, irmãos, o Senhor Jesus disse que ele foi, e após chegar naquela terra, ele começou a viver uma vida dissolutamente. Ele começou a gastar o seu dinheiro. Sabemos que judeu, ele aprende desde pequeno granjear, ajuntar, não esbanjar, não desperdiçar. Judeu não gasta facilmente. Se você procurar um judeu com poucas condições financeiras, você não vai encontrar, na verdade. São homens prósperos. Aonde eles impõem as mãos, Deus honra. Eles podem ir para uma terra que ninguém consegue colher nada, como os japoneses orientais, que ninguém consegue colher nada. Após ele chegar naquela terra, irmãos, a terra começa a produzir.
Eu não sei como. É como Isaac, ele plantou um ano que todos tinham medo de plantar. Isaac plantou quando todos estavam com medo, porque era um ano de seca, de sequidão. E ele lançou a semente. E a Bíblia vai dizer que naquele mesmo ano ele colheu 100 por 1. Deus faz com aqueles que confiam. E aquele homem, irmãos, ele começa a gastar o seu dinheiro com meretrizes, com amigos, entre aspas. Não é dessa forma? Quem já distanciou dos caminhos do Senhor e viveu essa experiência? Então, nosso irmão Elson, ontem não, foi sexta-feira, eu estive ministrando na Debras da Coab, e ficamos conversando ali uns 40 minutos. Ele contou um pouco da experiência, que ele aceitou o Senhor Jesus ainda jovem, dessa forma, viveu uma experiência linda. O Senhor batizou com o Espírito Santo, encheu a graça, louvava, e Deus derramava a unção, Deus derramava uma graça. Mas no decorrer da caminhada, o trabalho foi distanciando, de repente ele se encontrou distanciado dos caminhos do Senhor. Mas o Senhor, com a sua infinita misericórdia, trouxe de volta para a presença dele. Foi alguns anos, irmãos. Se ele contou um pouco do testemunho, você vai ver que não vale a pena você sair da casa do Senhor. Tem pessoas, irmãos, que Deus honra com dons, dom de louvor, dom da palavra. Aí começa a arrumar um namorado, começa a perder aquele primeiro amor, arruma uma namorada, começa a amar mais o namorado que o Senhor Jesus. E o final é triste, irmãos. O fim é terrível, se não se arrepender, ou se não voltar para o Senhor. Porque o amor do Senhor não falha. O amor dele nunca falha. Mas o amor de um homem, o amor de uma mulher pode falhar. Você pode decepcionar com um homem, com uma mulher, com teu esposo, com a tua esposa, mas com o Senhor Jesus, você nunca vai decepcionar. E a Bíblia vai nos dizer que ele gasta tudo, irmãos. Ele fez totalmente o contrário do que ele aprendeu. Ele despanja, gasta. E após ele gastar tudo, aquelas mulheres que estavam com ele sempre nas baladas, distanciou dele. Porque é dessa forma. Se você tiver dinheiro no mundo, você tem amigos, não é assim? Acabou o dinheiro, os amigos se distanciam de você. Ninguém quer pagar. Ninguém quer amigo duro. Mas dessa forma, só um amigo verdadeiro. Existe amigo verdadeiro, que ele está com você em todos os momentos. Você só sabe quando um amigo de verdade, quando uma amiga é amiga de verdade, nos piores momentos da tua vida, quando você se encontrar desempregado, sem o teu trabalho, ou sem local para ficar, diz: pode ficar aqui, fica 1 mês, 2 meses, 3 meses, até o Senhor te dar condição. Eu estou com você, você é meu amigo, a minha amiga. E a Bíblia vai nos dizer que há amigos mais chegados do que irmãos. Existe amigo de verdade. E aquele que encontrar um amigo alcançou a benevolência, diz o Salomão. Aquele que encontra uma mulher leal, verdadeira, aquele que me ama, alcançou a benevolência do Senhor. Mas esse rapaz começa a desbanjar, a gastar tudo. Seus amigos distanciou. As amigas, entre aspas, meretrizes, desprezou. Talvez ele procurou várias vezes, pedindo um abrigo, pedindo um prato de alimento, mas eles negaram. Agora, ele desce no mais baixo nível, que é pedir um emprego. Judeu, ele não pede emprego, ele dá emprego. São pessoas que, aonde ele chega, ele abre uma empresa e Deus prospera. Não importa se é fábrica de renda, se é um depósito, eles são inteligentíssimos. E de repente ele pede um emprego. E como se não bastasse, é o mais lindo que ele desce. Aquele cidadão, aquele gentil, tenta humilhar, mandar ele para o campo, apacentar porcos. Sabemos que judeu não come carne de porco. Alimentar porcos, conviver com aqueles animais.
que a Bíblia vai dizer que ninguém ficava nada. Sabe o que nada? Nada, nada, nada. Ele desejava, não que ele comia as comidas que os porcos comiam, ele desejava comer, e ninguém lhe dava nada. Mas o que me chama a atenção é que ele caiu em si, que ele reconheceu que o Senhor está sempre disposto a perdoar. Ele começou a ensaiar naquele sofrimento que ele estava. Ele começou a conversar com Deus. Ele começou a ensaiar dizendo: olha, eu vou voltar, eu vou me arrepender. Eu não sei se tem alguém aqui distanciado dos caminhos do Senhor, ou se tem alguém que pensou em distanciar. Não faça isso em nome do Senhor Jesus. Mesmo fraco, mesmo sem força, é melhor você permanecer na presença do Senhor do que você sair. Enquanto você está na casa do Pai, há esperança. Enquanto você está aqui, você tem chance de ser renovado, de ser renovada, de receber um abraço do Senhor. Basta você abrir o coração, porque o Senhor é educado. Ele diz: olha, eis que eu estou na porta e bato. Ele está batendo no teu coração. Você tem que abrir o coração para ele entrar, para ele fazer morada, para ele arrancar essa tristeza, essa angústia, para ele arrancar essa mágoa, esse ódio no teu coração. Alguém que te feriu, que te machucou. Deus, aleluia. Posso ouvir glória a Deus? Posso ouvir aleluia? Você precisa, irmãos, abrir o coração para Ele. E quando você abre o coração, quando você cai em si como esse jovem caiu, levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Vou falar para ele: Pai, eu peguei contra o céu e peguei perante ti. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Me faz um dos teus trabalhadores, me faz um dos teus jornaleiros. E ele vai em direção ao seu pai. Ele abre mão daquela humilhação. Ele não aceita mais aquela humilhação. Não sei se você tem sido humilhado, tem sido desprezado ou desprezado. Não aceita essa humilhação, porque o Senhor tem o melhor para você. É só você levantar e de encontro do Senhor. Levantar-me e irei ter com o meu Pai. Eu vou falar: eu peguei contra o céu e perante ti. Parece que vejo ele caminhando na direção da sua casa. E quando o seu pai avista de longe, segundo os costumes judeus, se os seus empregados ou escravos vissem aquele rapaz, aquele filho voltando, eles teriam o direito de apedrejar, de matar ele, porque ele foi rebelde, desobedeceu, ele transgrediu os mandamentos, desobedeceu, almejou o seu pai que viesse a óbito, que viesse a morrer. Mas o que me chama a atenção todos os dias, irmãos, aquele pai estava de olho. Todos os dias o pai ficava talvez com o pêndulo na varanda daquela fazenda, de olho, aguardando a volta daquele filho. Mas o que me chama a atenção é que quando o seu pai avistou de longe, o seu pai correu ao encontro, não deixou que ninguém viesse ver aquele jovem, porque o pai conhece. Ele estava barbudo sim, estava sujo sim, estava malumbrento sim, não importa como ele estava maltrapilho, sim ele estava, mas o pai te conhece. Mesmo lá fora o pai te conhece. Talvez você pense que você é bom, que você conseguiu livrar, fugir dos laços, das armadilhas, que o diabo tentou te matar, que alguém tentou te matar e não conseguiu, porque você é bom. Não é. Provérbios capítulo 15, versículo 3 diz assim: os olhos do Senhor estão contemplando todos os moradores da terra. Deus vê os bons e Deus vê os maus. Foi Ele que te livrou, foi Ele que te guardou. E de repente, irmãos, aquele pai abraça, mas aquele filho, ele quer justificar, ele cai de joelho e diz: Pai, espera um pouquinho. Eu peguei contra o céu e peguei perante ti. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Me faz um trabalhador, me faz um jornaleiro ou um escravo.
Evangelho de Jesus, em João capítulo 8, versículo 35, diz assim: ora, os servos, eles não ficam para sempre em casa, mas todavia o filho permanece para sempre na casa do Pai. Se aquele pai recebesse aquele filho como servo, ou mais cedo ou mais tarde ele ia retornar para a sua casa. Porque assim nós trabalhamos no dia, à noite nós retornamos como trabalhador para a nossa casa. Mas o filho lhe permanece para sempre. O filho fica na casa do pai. Aquele pai ordena que alguém pegasse a melhor veste, a melhor sandália, o melhor anelo. Ordena que todos viessem parar. Você viu o último versículo? Folgando-os. Olha, hoje ninguém trabalha. Eu não sei que hora aquele filho chegou em casa. Eu não sei se foi na parte da manhã, se foi ao meio-dia. Eu sei que o pai diz: olha, hoje ninguém trabalha. Mas patrão, nós temos que colher, deixa tudo no campo, deixa tudo lá. Hoje é dia de festa. Aquela vitrola que estava toda empoeirada, talvez nunca mais naquela casa ouvia-se música. Talvez naquela casa nunca mais aconteceu uma festa. Como diz a parábola da dracma perdida, assim eu vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus. Os anjos pulam, dão campanhota, os anjos ficam alegres, porque o Senhor levanta do trono e se alegra quando um pecador se arrepende, porque uma alma salva vale mais do que o mundo inteiro perdido. E ordena que todos viessem folgar. E todos param. Já vai de encontro aquele bezerro separado, arrumado. A vitrola que estava empoeirada é limpa e começa a tocar músicas. Acontecem danças. E de repente, aquele irmão que estava no campo, talvez chefiando uma equipe, seus funcionários, ele vê um silêncio, ninguém está mais trabalhando. Ele fica preocupado e vai de encontro àquele som, aquelas músicas. E de repente, irmãos, ele pergunta a um dos empregados: o que está acontecendo ali? Veio teu irmão, que estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Aquele irmão poderia se alegrar, sim ou não? Meu Deus, o meu irmão de sangue, um pecador que se arrependeu. Nós temos que fazer festa, irmão, temos que se alegrar. Mas ao contrário, ele se entristeceu. Ele disse: chama meu pai, que bagunça é essa? Primeiro sai de casa, primeiro pede herança. Segundo, sai de casa, esbanja toda a sua herança. E agora volta sem dinheiro, sem herança. E ainda quer festa. Talvez se preocupou com a outra parte dele, que poderia. E assim a pessoa não vai permanecer. Ele não vai ficar, aceitou Jesus assim. Aceita, fica 3 meses e sai. Ou aceita Jesus no final do ano. Ele esquece do Senhor, vai para o Réveillon, para as baladas, esquece do Senhor. Mas dessa vez é para sempre. O pai disse: dessa vez ele vai permanecer. Ele não vai sair porque ele viveu uma experiência terrível. Que bagunça é essa, meu pai? Eu te sirvo há tanto tempo, nunca me deste um cabrito, mas vindo este aí não, este aí é teu irmão de sangue. Aleluia. Irmão não fala mal do outro irmão, irmão defende o seu irmão. Eu não quero um irmão que fala mal de mim, que junto de mim, né, se alegra, conversa, mas após virar as costas. Eu quero um irmão que está comigo em todos os momentos. Aleluia. Mas vindo este aí, só nunca me deu um cabrito. E eu te sirvo há tanto tempo. Aquele pai disse: meu filho, tudo que é teu por herança. Paulo disse: ora, se somos filhos, nós somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo. O que é do teu pai é teu. O que é do meu pai é meu por direito.
Muitas vezes nós não sabemos exigir aquilo que é nosso. Você quer algo, mas você não tem autoridade de pedir. Não, Deus sabe que eu preciso, Ele sabe sim. Jeremias 33:3: clamas a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Se você quer uma casa toda mobiliada com os melhores móveis mais modernos, peça para o Senhor e Ele te dará em nome de Jesus. Mas está tudo caro para você, mas para o nosso Deus não está. É o nome do ouro e da prata. Salomão disse: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Pede para Ele, conversa. Ele vai te surpreender, vai suprir as tuas necessidades. Você nunca me pediu, meu filho. Eu poderia matar não somente esse bezerro, mas 10, 20 bezerros, sei lá. Agora é justo nós alegrar, porque ele estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. Aqueles escribas e fariseus queriam saber aonde o Senhor iria chegar. E Ele mostrou que este filho é você. O Senhor Jesus mostrou que o Pai é Deus. Sempre quando o filho se arrependeu, o Pai está apto a perdoar. Se nós fôssemos ouvir um testemunho nessa noite, convidar o filho pródigo para dar um testemunho aqui nessa noite, ele iria dizer para você: nunca se distancia da casa do Senhor. Nunca troca o Senhor por amigo, por meretriz, por namorado, por namorada. Não troca por nada. Ele tem que ser primícia, tem que ser prioridade na tua vida. Tudo passa, irmãos. Namorado, namorada, tem pessoas em casa alegre, feliz, mas no decorrer do tempo acaba se decepcionando com um companheiro ou uma companheira. Tem outros, quando Deus nos prepara, quando Deus fala que está no negócio, foi Ele que preparou, irmãos, aí é diferente. Mas se você não pedir orientação do Senhor, Ele deixa você quebrar a cara, para depois se arrepender e chorando como uma criancinha, e Ele te ajudar. Eu tenho certeza que o filho pródigo ia dizer: olha, nunca sai, nunca larga a casa do Pai, por mais difícil que seja, por mais luta que você passa. Agora imagine, irmãos, se com o Senhor Jesus você está passando por luta, por dificuldade, imagine sem Ele. Agora você imagina um Deus que tudo pode, que tudo vê, que tudo conhece, é só você conversar com Ele. O salmista Davi disse: eu fui moço e hoje eu sou idôneo, já de cães brancas, sou velho. Eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Pode não ter com fartura, mas necessidade Ele não vai deixar você passar. Se hoje não teve, mas Ele vai prover para você amanhã. Se você não tem o dinheiro do aluguel hoje, mas amanhã Ele pode prover. O salmista disse que o choro Ele pode durar a noite inteira, mas a alegria ela virá. Nunca distancia, nunca deixe a casa do Pai. Saiba que Ele tem o melhor para você. Eu creio que você entendeu a palavra, entendeu? Amém? Amém? Não importa.